Mas vamos ver a nossa Parashá, Toledot, no capítulo 25 de Gênesis, versículo 19, até o capítulo 28, 9. Então, nós temos aqui Toledot, são gerações, né? Geração, linhagem, ascendência, mas também é um espaço de tempo que separa cada grau de filiação. Então, nós temos aqui um período de tempo que separa cada grau de filiação. Nós temos aqui Abraão, Isaque e Jacó. Consideradas aqui 3 gerações. Por isso que é Toledot. Então, há um espaço de tempo que separa cada grau desse de filiação. Você vai conferir comigo que em 3 espaços de tempos, Israel falhou como povo escolhido em 3 espaços de tempo. Vou te mostrar na Bíblia que em 3 espaços de tempo, Israel falhou quando tomou para si deuses estranhos, é a idolatria. Quer ver? Antes de nós olharmos qualquer coisa aqui, nós vamos ler o Salmo 16, que é o Salmo que nós... Salmo 16. O Salmo 16 nós oramos todos os dias, estamos orando. Porque Israel, em 3 espaços de tempo, vou repetir, Israel em 3 espaços de tempo falhou quando tomou para si deuses estranhos, quando se dobrou diante da idolatria. Aqui você encontra um Mictã de Davi falando sobre a questão do ídolo. Livre do ídolo, dizem os comentaristas, livre da morte. Livre do ídolo, livre da morte. É isso que ele está falando aqui no Salmo 16. Guarda-me, ó Elohim, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Eterno, tu és o meu Eterno, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro Deus além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em que está todo o meu prazer. Os meus irmãos, os quais eu estou com eles todos os dias, é neles que está todo o meu prazer. O Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Certamente me coube uma formosa herança. Por que ele recebe herança? Porque ele deixou o ídolo. Louvarei ao Eterno que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina. Tenho posto o Eterno continuamente diante de mim. Porque ele não tenho colocado outro Deus diante de mim. Porque ele está à minha mão direita, eu não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração, se regozija a minha língua, também a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno. Por isso que é livre do ídolo, livre da morte. Quem mantém-se com o ídolo vai morrer. Não precisa de nenhuma profecia, não precisa de nada. Você já sabe que vai morrer. Porque nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Então você vai ver comigo e vai concordar que em 3 espaços de tempo, Israel como nação falhou por causa da idolatria. E a falha é grave porque não é uma falha individual. Ela começa individualizada, mas depois ela se torna generalizada e ela atinge uma comunidade inteira, ela atinge uma nação inteira. Não é? Então você vai ver aqui em Êxodo 32 comigo, Êxodo capítulo 32. Nós temos aqui a questão do bezerro de ouro. Moisés e os levitas se levantam para defender o que aqui? A honra de Adonai, o nome de Adonai. E o futuro da aliança, como o Roberto falou hoje de manhã, estabelecida com Abraão. Porque Adonai fica como águia o tempo inteiro, protegendo para que seja preservada a aliança. Seja preservada a aliança feita com Abraão, porque é a palavra dele, prometida pelas gerações. Então veja no versículo 25 e 26 aqui, ó.
Vendo Moisés que o povo estava desenfreado com a idolatria da construção do bezerro de ouro e que Arão havia deixado à solta para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Eterno, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o Eterno, pois cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. É a recompensa pela fidelidade a Elohim. É deixar aqui, nesse caso, até os sentimentos mais íntimos, por fidelidade a Elohim, não é? Então, a reconciliação aqui se dá pela força da oração. Veja para você ver comigo. Por isso que o Espírito teve tanta misericórdia de nós, que quando nós vamos ali para a Beita, Tefilá, Rehovoto, Casarão, nós já vamos com o sacrifício da manhã e da tarde estabelecido. Porque nós tínhamos verdadeiramente andando o sacrifício da manhã, mas não tínhamos o da tarde. Então, a congregação responde com eficiência para ajudar a levar, a conduzir a exigência dos céus para nós, são os 2 sacrifícios completos, na casa do Eterno. Por quê? Porque isso nos concederá a maior proteção e nos livrará do ídolo. Porque você vai ver que a reconciliação aqui é feita pela oração. Olha aqui, ó, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Eterno. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. A propiciação pela oração. Está vendo? E assim tornou Moisés ao Eterno e disse: ó, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora eu peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Olha o que Moisés fala. Se o Eterno não perdoar o povo, então risca-me, que eu não quero fazer parte daquilo que tu determinastes. Então disse o Eterno a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Ele estava livrando a nação e está trazendo a coisa por uma questão individual. Olha bem, mas ele livra a nação. Agora vai, conduz este povo para o lugar que te tenho dito. O meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. Então, é aquela palavra que o Eterno nos deu em Êxodo 23, versículo 20. O meu anjo irá diante de ti. Ouça a voz do anjo, porque ele traz sobre ele o meu nome. Então, ouça, porque senão nós sofreremos as devidas consequências da nossa desobediência. Aí você viu que ele livra toda a nação: eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Então você já sabe, construir o ídolo é morte. Não precisa de nada sobrenatural para te falar isso. Construir o ídolo é morte. Moisés consegue aqui o resgate, como ele fala: farei propiciação pelo vosso pecado através da oração. E ele conquista isso diante do Eterno. Nós estamos ali com o sacrifício da manhã e da tarde estabelecido, fazendo propiciação pelo lugar que tem uma fama muito ruim pela cidade e no meio das pessoas, e fazendo por nós mesmos. Propiciação pelos nossos próprios pecados. A ferramenta aqui é a oração. Moisés traz à luz o papel mediador do mediador. E o povo aqui, ele está... Por que ele constrói o bezerro de ouro? Por uma questão que se constrói o bezerro de ouro. Pela revolta com o chefe Moisés. Irmãos, eles tinham saído de uma nação onde eles eram escravos. E eles ali não estavam habituados à liberdade. Eles vão se revoltar contra quem? Quem eles estão vendo. Quem eles estão vendo é Moisés. Então, Moisés vai, pela oração, permitir o estabelecimento definitivo da aliança
e da plena revelação da Torá. Ele vai estabelecer o cumprimento da aliança com Abraão e vai também permitir o cumprimento da Torá. É pela oração. Então o Eterno está nos falando isso para você ver o poder da oração. Que arma poderosa que nós temos nas mãos. Quando nós não perdemos tempo e no tempo determinado pelo Eterno, nós estamos orando juntos. Então, aqui, o ponto, aqui nesse pecado da construção do bezerro de ouro, o ponto nevrálgico, quer dizer, a parte mais importante que gerou a fabricação do ídolo, foi a revolta, a rebeldia. Escravo, ele é insubmisso. Porque ele fica sob opressão do patrão. Então, ele fica maquinando o tempo inteiro como fugir, como sair daquilo ali, e ele se torna alvoroçado, insubmisso, tumultuado, cheio de desordem, cheio de perturbação moral. Assim era o povo que deixou o Egito. E junto com eles, diz a Torá, veio uma porção de pessoas que não tinham nada a ver com os hebreus. Então, o motivo da revolta eram os longos anos de cativeiro. Eles não estavam habituados à liberdade. É a mesma coisa nós, quando deixamos o mundo ao qual nós servíamos com toda a força do nosso ser e somos resgatados. Nós não estamos habituados à liberdade com o Eterno. Porque Yeshua diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos acostumados a carregar um fardo pesado que o mundo impõe. Quando nós temos um fardo mais leve, nós nos tornamos muitas vezes revoltados. Então, o motivo da construção do bezerro de ouro é a revolta. Eles tentam voltar para o Egito. Elohim que faz uma interceptação ali e não permite. O segundo espaço de tempo, que é muito interessante, que se encontra no início do período de Salomão. Vamos lá. Por que se constrói? Aqui construiu o ídolo. Elohim se perdoou, Israel continua a caminhada. A Torá foi estabelecida e a aliança foi renovada. Vem outro espaço de tempo de idolatria. Vamos lá ver. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. Aqui o motivo da idolatria é o casamento com as mulheres estrangeiras, uma proibição da Torá. Porque a mulher, ela seduz. Então, o que vai acontecer aqui? Os profetas vão se levantar grandemente contra a idolatria. Contra Israel inteiro. Israel vai para o cativeiro por causa da idolatria estabelecida por Salomão. Olha aqui. Além da filha de Faraó, o rei Salomão, capítulo 11 de 1 Reis, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Eterno tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. O seu coração não era completamente leal para com o Eterno, seu Elohim, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Eterno, e não perseverou em seguir ao Eterno como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Eterno se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Eterno Elohim de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Eterno lhe ordenara. Assim disse o Eterno a Salomão, já que houve isto em ti,
que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos de que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém que escolhi. Então levantou o Eterno contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, da estirpe real de Edom, descendente de Esaú, tá vendo? Estando Davi em Edom, subindo Joabe, comandante do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens em Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os homens em Edom. Hadade, porém, ainda menino, fugiu, e com eles alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, e foram ao Egito. Levantaram-se de Midian e foram a Parã. Então tomaram consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e forneceu-lhe sustento e lhe deu terras. Hadade de tal maneira que ganhou a simpatia de Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos de Faraó, ouvindo Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me ir para que eu volte à minha terra. Mas Faraó lhe disse: o que te falta comigo? Que procuras partir para a tua terra? Disse ele: nada, mas deixa-me ir. E Elohim lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do meu senhor Adadazer, rei de Zobá. Ajuntou-se ele homens e fez comandante de um esquadrão. Quando Davi destruiu os de Zobá, os rebeldes foram para Damasco, onde habitaram e fizeram rei a Rezon. Está vendo? Vão tomando a terra e ele vai levantar para tomar o reino a Jeroboão. Olha o versículo 28. Era homem valente, capaz, e vendo Salomão que o homem era trabalhador, colocou-o sobre toda a carga da casa de José. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços. Pois assim diz o Eterno Elohim de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei as 10 tribos. Farei isto, olha o 33, farei isso porque me deixaram. Se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Viu? Esse foi um outro período que Israel entra pelos caminhos dos deuses, estabelecido por um grande rei que foi Salomão, e então a loucura tomou o coração do povo. Aqui foram por causa das mulheres estrangeiras. Então levanta o profeta Jeremias em orações, e os profetas levantam com atos proféticos terríveis atos proféticos para trazer o povo até Elohim, né? Trazer Elohim ao povo, não é? O profeta faz isso, ele traz Elohim ao povo. O sacerdote leva o povo a Elohim. Então eles começam com os atos proféticos, porque eles vão diante do Eterno, reivindica por oração a vida do povo, e o povo não responde. Então Elohim também dá autoridade ao profeta, da mesma forma que buscou a bênção, vai buscar a destruição, para destruir o povo. Jeremias fala isso muito bem no capítulo 18. Quer ver? Vamos lá para vocês verem. Ele que a disciplina vai ser inevitável. A disciplina será, partiu para outros deuses, a disciplina será inevitável. Não tem como segurar nada. Não tem. Capítulo 18, Jeremias vai profetizar, vai dizer, olha, versículo 19. Ele está falando sobre o vaso do oleiro, que o oleiro tem direito a quebrar o vaso como ele quiser, né? Aí no versículo 19, olha para mim, ó Eterno, e ouve a voz dos meus acusadores. Pagar-se-á mal por bem, contudo abrir uma cova para minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença,
na grande assembleia, orando por Israel, eu compareci perante a tua presença em favor da vida deles. Olha aqui, ó, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Elohim fica indignado com a idolatria. E ele vai destruir. Não precisa de grande profecia. É só pegar a Torá. Que Israel viver. Irmãos, a disciplina virá inevitável. 70 anos de cativeiro babilônico. Foi para quê? Para apagar da memória dos judeus os deuses construídos aqui pelas mulheres estrangeiras que Salomão casou-se. E adentrou pelo rei de Israel em toda a nação. E Israel vem então, Débora diz uma coisa muito interessante no capítulo 5 de Juízes. Débora diz assim, quer ver? Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Quando escolhiam deuses novos, porque às vezes você não construiu um de pedra e de pau, mas você construiu uma forma, você mesmo como Deus, as suas ações, o seu pensamento, a sua vontade. É um Deus. Senão Davi, o Salmo 22 não dizia, livra-me dos cães. São dos mestres, que ensinam coisas da cabeça deles. Então se torna inevitável. Por isso que ela falou, criam deuses novos. Porque o povo cria Deus a todo momento. A todo momento. Porque quer pegar em alguma coisa, senão nele mesmo. É isso aí. Então, esse foi um período de muito, 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 muito sofrimento para Israel. Mas Israel volta do cativeiro. É muito interessante esse retorno de Israel dos 70 anos do cativeiro. Esse espaço de tempo que Israel passa no cativeiro babilônico para remover, ele cria outra idolatria. Olha, se nós somos confiáveis, presta atenção no que eu estou te dizendo. Olha, se nós somos confiáveis, o Eterno está nos preparando para ir para lá, para um local que nós não teríamos condições de tê-lo nunca, com os nossos recursos, com nada. Nada não teríamos. Ele disse um dia para nós, a coisa é demasiadamente difícil para mim. Mas ele está nos preparando para vigiarmos. Israel no cativeiro babilônico já sai de lá com outro Deus, eu vou te mostrar. Um Deus chamado ganância. Sai de lá com outro Deus, chamado ganância. Porque não vigiou. 70 anos para arrancar do coração de Israel os deuses. Israel sai com outro Deus. Paulo diz, lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 5, Paulo fala que a avareza, a ganância é idolatria. Então Israel constrói outro Deus ainda no cativeiro babilônico. E que perdura até os nossos dias. Por isso que é um espaço de tempos de 3 tempos. De 3 tempos, que atingiu toda a nação e atinge todos nós nos nossos dias. Todos nós. Paulo fala, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, que a avareza, que a ganância é idolatria. 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 Essa idolatria surgiu ainda quando Israel estava no cativeiro. Israel seguiu à risca, ao pé da letra, o que o profeta Jeremias profetizou. Vamos ver? Jeremias capítulo 29. Israel seguiu ao pé da letra. Ao pé da letra. Partiu para o... Irmãos, eu não posso ser livre de nada se não for pelo Espírito, pela fé, pela esperança, pelo amor. Eu não sou livre nem de mim mesmo, nem da minha alma, nem das minhas mazelas, de nada. De nada. Olha a carta de Jeremias aos cativos. Jeremias profetizava que seriam 70 anos de cativeiro. O outro profeta falso profetizava que seriam 2 anos de cativeiro. Que era o profeta Zacarias, o falso profeta. Profeta Ananias? Não sei. É Ananias que faz os chifres? Então é ele mesmo. Deve ser. Então, se não é Ananias, é Zacarias. Mas é Ananias. Ananias, profeta Ananias. Então,
Ananias profetizava 2 anos, Jeremias 70. Aí Jeremias, hein? 28:11? Exato. Assim diz o Eterno. Olha aí no capítulo 28:11. Ananias. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passar 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi embora, porque ele ia discutir com o irmão, ele ia bater boca com o profeta, já chega que ele apanha dele. Jeremias apanha de Ananias, veio a palavra do Eterno a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzil de sobre o pescoço do profeta Jeremias. Vai e diz Ananias, assim diz o Eterno, canzil de madeira quebrastes, mas em vez deles terás canzil de ferro. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, servi-lo-ão, até os animais do campo lhe darei. Então diz Jeremias, o profeta, Ananias, o profeta, ouve Ananias, o Eterno não te enviou, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Eterno, eu te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregastes rebeldia contra o Eterno. Aí ele vai fazer uma carta. Morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Aí ele faz uma carta aos cativos. Ouve aqui. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo, que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá, Jerusalém, os artífices, os ferreiros, veio pelas mãos de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Ele está falando de um tempo longo. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai às vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela, ó Eterno, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Eterno. Assim diz o Eterno, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Por que eu disse que eles cumpriram ao pé da letra? Começaram a prosperar muito na Babilônia. Muitos não quiseram voltar para restaurar. Pegaram as palavras de Jeremias aqui, ao pé da letra, seguiram a risca, não entenderam espiritualmente, sem discernimento as palavras do profeta, eles vão estabelecer outra coisa, a ganância. Viu só como é que nós construímos um Deus atrás do outro? Um Deus atrás do outro. Então, por quê? Porque eles tomam a palavra ao pé da letra, sem discernimento de espírito. Se submetem, sim. Vão para lá e começam a construir, mas aí começaram a trabalhar, perderam a oportunidade de servir a Elohim. Você vai ver comigo, que eu vou te mostrar aqui, que eles trazem consigo o conceito de ganho e de lucro que eles adquiriram na Babilônia, que se tornou um ídolo para eles até os nossos dias. Veja Neemias capítulo 5. Neemias é o restaurador, ele é Esdras. Capítulo 5 de Neemias. Olha aqui como é que no retorno, eles trazem o conceito de ganho, de lucro, de prosperidade, de grandeza com bens materiais. Olha aqui.
Ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos, que vieram para restaurar. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam, estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas, embora sejamos da mesma carne e do mesmo sangue que nossos irmãos que vieram restaurar, e nossos filhos sejam tão bons como os deles. Contudo, temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. É o povo que ficou na terra, permaneceu ali, eram pobres. Os judeus começaram a chegar e arrendar as terras e se tornaram grandes latifundiários. Mas a questão chega ao ouvido de Jeremias. De Neemias. Olha só, ouvindo eu o seu clamor, versículo 6, estas palavras fiquei muito irado. Considerei comigo mesmo, então acusei os nobres, os magistrados, e lhes disse, sois usuários dos vossos próprios irmãos. Olha o ídolo. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia, e lhes disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram porque não acharam que responder. Pelo que continuei, não é bom o que fazeis. Não deveis andar no temor do nosso Elohim, por causa do opróbrio dos gentios ou dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus homens, lhes temos emprestado dinheiro e trigo, e demos de mão a esse ganho. Vocês se lembram quando a congregação começou? Foi uma das coisas que o Eterno falou fortemente aos nossos corações, que nós trabalharíamos voluntariamente. Vocês sabem o que moveu o coração da Associação dos Funcionários Públicos? Está aqui Roberto, e quem ouviu sabe que nós somos voluntários no serviço aqui, como eles são voluntários no serviço lá. Isso impressionou a associação, que nos levou a vender aquele imóvel. Porque não demos de ganho, porque senão nós nos tornamos iguais a todos que aí estão. Foi. O Francisco está lembrando que na época o Eterno nos deu o versículo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Restitui-lhes hoje as suas terras, ele diz, as suas vinhas e os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que tendes exigido deles. Disseram eles, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como diz. Então convoquei os sacerdotes, olhem quem estavam envolvidos nessas questões, sacerdotes, os fiz jurar que fariam conforme haviam prometido. Neemias aqui fala no final que todos assentavam à mesa para comer com ele, e nunca faltou nada. E ele não recebia nada de ninguém para trabalhar. Ele era um voluntário. Mesmo sendo lícito, porque a Torá permite que recebamos. Porque ele era governador, ele tinha o direito de comer daquele. Não, exatamente, meu filho, mas ele viu a luta, a opressão espiritual, e que Israel já havia constituído outro ídolo. Tinha, como nós estamos fazendo, para termos autoridade. Eu vou te mostrar, aqui no capítulo 9 de Neemias, olha aqui, a partir do versículo 39, o 35. Olha aqui. Olha o que Neemias ora. Olha aqui. Pois eles no seu reino. Versículo 35 do capítulo 9 de Neemias. Na muita abundância de bens que lhes deste. Quem deu os bens? O Eterno. Na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram. Nem se retornaram das suas más obras. Porque quando você está totalmente ocupado, como você serve ao Eterno. Você tem que separar o que ele falou para nós na semana passada, o tempo que pertence a Elohim. Então não tem como servir
a Elohim, e nem aos irmãos, e nem a outras pessoas. Neemias aqui acusa sobre isso. Mas veja, hoje somos escravos na própria terra que deste aos nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem. Vai lá no livro de Ageu comigo, que você vai ver aqui o outro profeta do período da restauração, da reconstrução de Jerusalém, é Ageu. Depois de Sofonias é Ageu. Do versículo, capítulo 1 de Ageu, do versículo 1 ao 4, que você vai ver a construção das casas exuberantes. Irmãos, não tem problema ser próspero. Quem te prospera chama Elohim de Israel, que te dá inteligência, capacidade para ganhar muito, mas o seu coração não pode estar ali. Você precisa servir Elohim, porque quem te prospera é Ele. Você não pode fazer do ganho um ídolo, do lucro um ídolo, que aí se torna avareza e ganância. Aqui, ó, no segundo ano de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Eterno, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Eterno deve ser edificada. Olha aí. Ainda não é tempo de entrarmos com os nossos recursos, com o nosso tempo, para ajudar na reconstrução da casa do Eterno. Veio, pois, a palavra do Eterno por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta. Você pode ter uma casa muito boa, mas você precisa colaborar na construção da casa do Eterno e servi-lo. Porque quem te prospera, quem te dá saúde, quem te dá tudo é Ele. Não construa isso, não faça disso um ídolo. Olha o que fala o profeta Malaquias. Anda aqui um pouquinho aqui, que é a nossa Haftará, no capítulo 1. Olha o versículo 6 e 8. Olha aqui. Se você honra o ídolo, se você vai honrar o ídolo, você deixa de honrar o seu Deus. Se o dinheiro passou a ser um ídolo, se é o ganho, a ganância, a avareza, passa a ser o ídolo, Israel já sai da Babilônia com o ídolo, porque faz a leitura errada da proposta de Jeremias. Leva aquilo ali ao pé da letra e já sai de lá, com uma questão sem discernimento. Olha aqui, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Eterno dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome? Mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis: em que te havemos havemos profanado? Quando ele estava falando da profanação de Esaú ali, ó, que não deu, não foi isso que você falou pela manhã? Retirar de alguma coisa o seu caráter sagrado. Aqui, ó. Em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Eterno é desprezível. Que mesa? A mesa da comunhão, a mesa da oração, a mesa da obediência aos sacrifícios, a Páscoa, a pães asma, a primícia, a Pentecostes, a tudo, a Shabat, a cada semana. Então, você vai ver que o Eterno está nos avisando sobre essa questão com toda razão, porque eu quero ler para você um pedacinho do histórico ali da casa do seu José Jacob Saad. Mas antes dele possuir aquela propriedade, olha aqui para você ver. Os primeiros proprietários da casa Dom Fernando foram o senhor Luiz Alves e a senhora Amélia Oliveira. Em 19 de abril de 1923, a casa foi vendida, conforme documento registrado em cartório, para a empresa José Jacob Irmãos. Tal empresa teve seu contrato social desfeito, ficando como único sócio o senhor José Jacob Saad, libanês, que deixou sua história registrada não só no Espírito Santo, como também em Minas Gerais, onde contribuiu para o processo de urbanização de Uberlândia, cidade que atrai diversos imigrantes, impulsionando ainda mais a industrialização local. Os primeiros imigrantes sírios e libaneses a chegarem a Uberlândia, no início do século XX, foram Miguel Antônio e José Jacob Saad.
Este teve uma loja na Avenida Afonso Pena, conforme observado nos anúncios dos jornais em 1914. Os primeiros sírios e libaneses que vieram para Uberlândia eram cristãos novos e tinham como lema de seu comércio vender barato para vender mais. Cristãos novos são os judeus que vêm que vêm de Portugal, que vieram de outros países para o Brasil e são forçados a se converterem ao cristianismo. Por isso eles são chamados cristãos novos. Então, o que acontece com ele? Olha o lema dele, vender barato para vender mais. Você sabe que essa é uma situação mundial para os judeus. Eles são mão fechada e eles são prósperos e ricos e poderosos nos ganhos. Você sabe disso, você conhece isso, já ouviu falar isso várias vezes. Mas nós precisamos mostrar para todos que estiverem conosco que nós podemos ser prósperos sem ser idólatras. Nós podemos ser prósperos sem ser idólatras. Nós podemos ter um local de venda sem ser idólatra, gananciosos. Sem ser idólatras, gananciosos. Porque o que acompanha eles, o Rogério foi no cartório procurar saber de quem é a casa, está em nome de quem aquela casa, coladinha ali pela Adão Benezar, que mora a irmã Leia e o irmão Alberto. De quem? Está no nome de quem a casa? Eu que pedi ao Rogério para olhar. Ela falou, qual o imóvel do seu José que você quer saber? São tantos aqui. Só para você ver que nós temos que fazer isso como um ponto alto na nossa vida para nós não construirmos um ídolo. Porque criaram deuses novos, a guerra está à porta. A guerra com quem? Com Elohim de Israel. Isso é muito fácil de acontecer. Muito fácil. É só você confiar em você. É só você confiar em você. Não, foi a primeira idolatria ao bezerro de ouro. Eram os revoltados escravos que saíram do Egito. Criando revolta, insubmissos. Isto, sob a disciplina de Elohim. Porque não precisa de profecia. Eu vou na Torá e vou te mostrar que a guerra está às portas, como Débora falou. Criou outro ídolo, a guerra está às portas. Então, apesar da escolha, dos privilégios que Israel tem, que você tem, das maravilhas que você está vendo Elohim fazer, irmãos, nós não estamos... nós somos impedidos de servir Elohim se construirmos um ídolo e seremos disciplinados. Apesar da escolha, apesar de tudo isso, a maldição está prevista pela Torá. Vamos lá. Deuteronômio 28. A maldição está prevista pela Torá. Cria um ídolo que você se torna maldito. Não precisa ninguém dizer. Olha o versículo 47 de Deuteronômio 28. Criou o ídolo, porque não servistes ao Eterno teu Elohim com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Olha aí o versículo 47 de Deuteronômio 28. Porque não servistes ao Eterno teu Elohim com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo, por causa da riqueza e da prosperidade, você cria um ídolo. Por isso aí, veja o versículo 49. Olha aqui o que está escrito aqui. O Eterno levantará contra ti uma nação de longe. Para você entender lá o que aconteceu com Salomão. No período da idolatria com as mulheres estrangeiras. O Eterno levantará uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não entenderás.
Nas traduções habituais diz, cuja veloz como a águia, né? Mas em outras traduções, como esvoaça o abutre. Sabe o que os rabinos entendem? Entendem que esse é o período que o Império Romano, através de Vespasiano é o imperador Tito, né? Quando ele vai a Israel, ele pensava fazer a sua viagem em 10 dias a Israel. Ele faz em 5 dias apenas. E quando lá ele encontrou uma criança que citava esse versículo aqui, ó, 49. Ele citava, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não entenderás. Veloz como a águia, como o abutre. A criança repetia isso para Vespasiano. Ele diz, o abutre sou eu. Ele responde à criança, uma criança repetindo a Torá. Não precisa de profecia, já está aqui dito, virá uma nação. Os rabinos aguardavam apenas saber que nação seria. Sabiam que Israel haveria de ser tomado. Isso aqui já no nosso período aqui, ó, Vespasiano é nosso período. Quanto mais lá no período de Salomão. Eles só queriam saber que nação que viria tomar. Que nação? Eles viam os moabitas, eles viam os edomitas, eles viam os egípcios, os sírios, os babilônios, a Grécia e depois Roma. Mas eles não sabiam que nação que viria, mas sabia que viria. Por quê? Criou um ídolo novo. A guerra está à porta. A guerra está à porta. Roma entra, cujo império dura do ano 70 até o ano 134. Haveria de destruir a pátria dos hebreus. De destruir totalmente, por causa da idolatria. Uma nação de faces rudes, olha aqui no versículo 50. Uma nação feroz, de rosto, outras traduções de face rude, que não terá respeito pelo ancião e nem pelo adolescente. E não agraciará a face do adolescente. A nação rude. 3 guerras movidas contra Israel, mas ela foi física e terrível. 3 guerras movidas na época de Pompeu, a primeira guerra. Na época de Vespasiano, Tito. E na terceira que foi com Adriano, que foi fatal. Quando criamos ídolos novos, a guerra está à porta. A guerra está à porta, diz Débora. A Torá estabelece, irmãos, no capítulo 18, no versículo 21, ali muito claramente, lindamente, como Moisés devia levantar homens para poder assumir um comando de 50, de 100, de 1000 e de não sei quantos. Como seriam esses homens? Odiosos do proveito próprio. Nas nossas traduções diz que aborreçam a avareza, a ganância. Odiosos do proveito próprio. Que detestem até a noção de proveito próprio. É isso aí que ele está falando. Então, o que vai acontecer? Aqui, quando você vê a Paraxá, Toledote, gerações, apresentando a oposição de caracteres entre Esaú e entre Jacó. Quando você vê essa oposição, é para quê? Para que venha... Porque o homem natural, na sua força da carne, ele quer ser poderoso, dono de muitos iates, de muitas casas, de muitos bens, para ele gozar daqui, da terra, da vida aqui. Ele é o homem natural. É o homem natural que é comparado com Esaú, não é? Que você vê ali o homem dos campos, que era Esaú, Caim, no capítulo 4 de Gênesis. Como Nimrod, do capítulo 10 de Gênesis, que criou Babel. Esse é o homem que representa o estado natural, que não consegue detestar. Não consegue porque ele não quer. Porque ele olha apenas para aquilo que ele vê.
Aí ele não consegue detestar a avareza, o proveito próprio, qualquer tipo de proveito próprio. Aí Elohim olha para os caracteres de Jacó. Homem manso, pastor de ovelhas. O que ele vai fazer? O nome de Jacó significa El Vigia. Conhecido assim na documentação egípcia desde o século XVIII. Mas no hebraico bíblico, o verbo vai ganhar diversos sentidos. Ir pelas pegadas. Nos calcanhares de alguém, segui-lo de perto. Elohim vai seguir Jacó de perto. Porque apesar do chamado, ele tem todas as falhas. Ele tem todas as falhas. Mas ele vê uma luz no coração de Jacó para ter os caracteres espirituais exigidos pela Torá. Ele foi vitorioso. E aquele que Elohim escolhe, sofre um bom bocado. Porque vai ser tratado. Vai ser afligido. Léo lembrou bem, vai ser afligido. Adonai vai seguir Jacó de perto. Que ele é o oposto do seu irmão Esaú. Ele é o oposto de Nimrod. Ele é o oposto desses homens. Então, vão comigo. Lá no Salmo 51, que você vai ver a oração de Davi. Quando ele pede a purificação, ele vai pedir um espírito voluntário. Davi vai no versículo 12... Ele vai pedir, dá-me, Elohim, um espírito voluntário. Em algumas traduções diz um espírito pronto para te servir. Olha aqui. Voluntário, que não seja avarento, que não seja ganancioso, que esteja livre destas coisas para te servir. Olha aí. Olha, versículo 10. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Pronto. Pronto. Aquilo que você faz para Elohim sem constrangimento, sem coação de ninguém. Porque quando você tem o ídolo, você é coagido pelo ídolo. É a consequência da alegria da salvação. É isso aí, um espírito espontâneo, livre, aquele que se alista espontaneamente para o exército. Joel fala isso, que eles virão voluntariamente no final para a grande batalha. E ele se encarrega das suas tarefas, da sua incumbência, a qual ele não está obrigado a fazê-lo. Por isso que ele trabalha voluntariamente. Voluntariamente. A ganância, a avareza é um nó górdio, um nó cego, impossível de desatar com recursos humanos. A ganância e a avareza é um nó cego, um nó górdio, impossível de desatar com os recursos humanos. Muitos, em sua ganância, se envolveram em grandes dificuldades. Olha aqui o que diz Timóteo. Vamos lá comigo. 1 Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6. Tem? Mas aqui ele está falando exclusivamente da ganância, né? Ele não tem interesses. 6:9, ó. Olha, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. Olha, Jacó saiu riquíssimo das mãos de Labão. Mas de onde saiu os recursos de Jacó? Dos cofres do rei. Olha só. Cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, trespassaram a si mesmo com muitas dores. Você que tem que estar livre, para na hora que chamar isso, eis-me aqui, eterno. Eis-me aqui. Você se lembra de Gease, aquele o servo de Eliseu? Você se lembra? Que fica leproso? Por quê? Porque olhou com olho grande para os recursos
de Naamã e foi pedir ajuda, mentiu, tudo aquilo ali. E você se lembra de Atos 8, que nós lemos, acho que semana passada, falando de Simão? Simão, quando vê os apóstolos impondo as mãos, ele fala o quê? Dá-me desse dom. E oferece dinheiro aos apóstolos, corrupção, por causa de ganância. Porque queria ter, transferir o Espírito Santo, como os apóstolos fazem. E nós estamos cansados de ver esse tipo de situação igual de Simão nos nossos dias. Cansados de ver, não é? A situação de Simão. Então, isso, irmãos, é sacrificar um animal cego. Isso é profanar as coisas do eterno. Isso é sacrificar um animal imundo. Você se apresenta, Elohim não aceita. Diz, volta com a tua oferta, que eu não aceito. Eu quero que você vá comigo, que essa oração do Salmo 22, que você vai ver que o Salmo 22 é uma oração. E ele começa com a palavra de Yeshua, que ele diz, em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, que Yeshua fala ali, dá o grito do abandono de Elohim. Mas eu quero orar com vocês todo o Salmo, antes de nós fazermos a renovação da aliança, que nós já estamos finalizando, para fazermos a renovação da aliança. Ele diz aqui, Elohim meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido. Peraí. Elohim não abandona ninguém. Então, por que essa palavra aqui, Yeshua repete essa palavra do salmista lá em Mateus 27, no capítulo 27, no versículo 46, ele repete lá. O que significa, então, se Elohim não abandona? Aqui há um grito de abandono. Lá Yeshua dá um grito de abandono. O grito de Yeshua é um grito jurídico. Presta atenção nisso. O grito de Yeshua é um grito jurídico, porque é uma derrilação, que significa abandono mesmo. Derrilação significa abandono, juridicamente. Porém, Yeshua fala de um abandono voluntário, de tudo que pode ser movido, inconstante, volúvel. Eu e você precisamos abandonar tudo que é volúvel. O grito de Yeshua é jurídico, é para mim, para você. É um grito para não... Você diz, mas Elohim abandonou Yeshua. Elohim não abandona ninguém. Elohim não abandonou o salmista aqui. E nem abandonou Yeshua, pois ele não abandona você, nem eu, nem Yeshua, nem ninguém. Ele abandona. O grito dele é jurídico. É um grito dizendo... é abandono que significa assim... Significa abandono, é uma derrilação jurídica. Por quê? Porque fala de um abandono voluntário daquilo que é volúvel, que é inconstante, que passa logo. É isso. É isso que ele está dizendo. Que nós temos que... Ele estava dando um grito em nosso favor. Em nosso favor. Com a intenção de não mais tomar isso para si. De não mais tomar essas coisas inconstantes para nós. Esse é o grito de Yeshua. Não é um grito que Elohim o abandonou. Ele diz, Elohim meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? É isso aí. Ele está orando por nós. Para que nós deixemos, abandonemos. Por isso que é jurídico. Por isso que é uma derrilação. Por isso. Derrelição, com a intenção de não mais tomarmos nada disso para nós. Por isso que o Salmo 85 diz assim, contanto que não voltem à loucura. Porque os ídolos são loucura, contanto que não volte à loucura. Olha aqui, olha a oração. Depois nós vamos orar o Salmo 85, para depois orarmos a renovação da aliança. Olha aqui. Elohim meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais.
confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos que me meneiam em os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Eterno, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu me tirastes do ventre. Tu me preservaste, estando eu ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Elohim desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele quer se ver livre do ídolo. Olha só, muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim as bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como a águia, me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a minha língua se apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Cães me rodearam. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Está falando de Yeshua. Mas tu, ó Eterno, não te distancies de mim. Ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Olha só, salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Eterno, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendências de Israel, pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Eterno os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão, se retornarão ao Eterno. Todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Eterno. Ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Eterno às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois ele o fez. Agora vá ao 85 para você ver como ele aconselha. Ele permanecerá no nosso meio, contanto que não voltemos à loucura, que não venhamos a cobiçar, a viver de usufruir apenas dos bens aqui e de termos, não sermos voluntários, não é? Faça a oração como Davi, prega lá no seu espelho, dá-me, ó Eterno, um espírito voluntário, um espírito sem interesse, um espírito pronto para te servir. Olha o que ele fala aqui, ó. No 8, abençoaste, ó Eterno, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus, está vendo? Cobriste por causa dos ídolos. Fizeste cessar toda a tua indignação e te desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Elohim, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, ó Eterno, teu constante amor, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Elohim, o Eterno, disser. Falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura, viu? Não retornem aos ídolos. Olha aí. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra. O amor e a verdade se encontram, a retidão e a paz se beijam. A fidelidade brota da terra, a retidão olha dos céus. O Eterno deveras dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A retidão vai adiante dele e prepara o caminho para os seus. Olha que comunhão de paz. O que nós vamos fazer hoje
é uma renovação de aliança, no capítulo 29 de Deuteronômio. Você vai ver aqui que, apesar dos prodígios que Elohim havia feito sobre Israel, olha lá, Deuteronômio capítulo 29. Você vai ver que nos 3 primeiros versículos, você vê o Eterno dizendo isso aqui que nós vamos orar. Olha bem, ele vai repetir aqui 3 vezes, no 2, no 3 e no 4, sobre olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que ele está dizendo aqui? Que essa forma de abjuração, abjurar é uma renúncia pública a uma opinião e a um sentimento. Quando Israel renova esta aliança, aqui, que até o versículo 15, que nós vamos orar, o que acontece aqui? Israel está dizendo publicamente que não voltará, que vai renunciar publicamente a sentimentos e a opiniões pessoais, para dar lugar à vontade do Eterno. Então eu vou dar de mão, como diz Neemias, do ganho que eu tenho, para poder, no caso de Neemias, servir ao Eterno. Né? Então aqui é essa abjuração que nós vamos fazer, porque apesar de ter feito todos os milagres que Elohim fez, retirando Israel do Egito, Israel construiu ídolos, Israel ainda não enxergava fisicamente, mas o coração não estava voltado. Olha aqui, ó. Moisés convocou, depois nós vamos orar isso aqui, primeiro vamos pedir perdão pelos nossos pais, os judeus, por nós mesmos, pela comunidade de Yeshua, pelas 2 casas, a casa de Israel e a casa de Davi. Nós iremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque estamos todos envolvidos nesse mesmo pecado de idolatria, de ganância e de avareza. E precisamos fazer isso publicamente, para renunciar publicamente à nossa opinião e aos nossos sentimentos. Olha aqui, Moisés convocou todo Israel e lhe disse: tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Eterno fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes, está vendo? As grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje, porém, o Eterno não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Está vendo? Ainda não havia feito uma abjuração. Ia renovar a aliança, mas a renúncia pública das suas opiniões e dos seus sentimentos ainda não haviam feito. Nós vamos orar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais. Nós vamos subir ali para Beit Tefilá Rehovote, a casa de oração Rehovote, a rua Dom Fernando, mas fazendo essa renovação de aliança perante o Eterno. Então vamos ficar de pé. Nós vamos orar Deuteronômio 29 até o versículo 15. Você ora, por favor? E depois oremos a palavra. Eterno, nós queremos te bendizer pelas tuas misericórdias, pela tua fidelidade para conosco, por falar ao nosso coração, ó Pai, por revelar coisas que desconhecemos. Como diz a tua palavra, que o Senhor revela os nossos pecados ocultos, no qual o Senhor traz a luz, ó Pai, para que venhamos ser levados espiritualmente e sermos abençoados pelo Senhor. Não existe palavras para agradecermos, ó Pai, pelos benefícios que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor deu aos nossos pais, ó Pai, desde quando o Senhor chamou Abraão da sua parentela e prometeu que dele, Senhor, faria uma nação que abençoaria todas as nações da terra. Dessa promessa surgiu o nosso Mashiach Yeshua, que até hoje, ó Pai, nos deu a conhecer o teu nome e tem continuado a dar a conhecer o teu nome, para que sejamos livres, Senhor, dos nossos ídolos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas que cometemos diante de ti. Às vezes nós não sabemos como pedir, mas a tua palavra diz que o teu Espírito conhece o nosso coração, sabe do nosso desejo que temos, ó Pai, de estarmos prostrados inteiramente, exclusivamente para o Senhor, para que o Senhor revele sobre nós, para que o Senhor governe sobre nós. Que o Senhor perdoe o pecado dos nossos pais, os judeus a quem amamos. Que o Senhor perdoe, Senhor, os erros que nós cometemos juntamente com eles. Que hoje nós estamos aqui, ó Pai, recebendo essa revelação do Senhor e tendo
oportunidade, juntamente com os nossos pais, de cantar, de glorificarmos e de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, que essa oração, que esse pedido de perdão não seja simplesmente pelos nossos lábios, mas venha do nosso coração, com todo o desejo de verdadeiramente, ó Pai, cumprir a Tua palavra, de sofrermos o dano, ó Pai, em servir ao Senhor diante deste mundo, como nosso Machia nos ensinou, que nós sofreríamos aflições neste mundo, mas que nós venceríamos este mundo sendo obediente ao Senhor e à Tua palavra, porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem sido a nossa força, a nossa esperança e a nossa alegria. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui envergonhados com as nossas causas, ó Pai, os nossos pecados. Cremos que o Senhor é o Elohim da justiça, que nós somos, ó Pai, encontrados em faltas quando falamos, mas o Senhor é justo quando nos julga. E assim nós pedimos perdão. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoe o pecado dos nossos pais. Perdoe o pecado do Senhor José Jacob Saad, ó Pai, onde recebeu tantos bens, ó Pai, mas não conseguiu, ó Pai, dar uma continuidade à sua descendência. Não conseguiu, ó Pai, estabelecer conforme a Tua vontade. Mas hoje, pela Tua misericórdia, o Senhor nos deixa, ó Pai, a oportunidade de resgatar aquilo que o Senhor José Jacob, ó Pai, pôde construir, para a honra e glória do Teu nome. Como descendentes, ó Pai, através do nosso Machia, hoje nós estamos estabelecendo o retorno, aquilo que o Senhor deu ao nosso Pai, aquilo que o Senhor deu aos nossos pais espirituais. Assim seja exaltado o Teu nome, seja glorificado o Teu nome na vida dessa congregação. Que verdadeiramente nós venhamos renovar as nossas alianças diante do Senhor, a aliança que o Senhor deu aos nossos pais, para que o Senhor cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Que verdadeiramente nós venhamos ser praticantes da Tua Torá, não somente ouvintes, para que essa sociedade reconheça que existe um Elohim nos céus e um Elohim na terra, que governe sobre todas as coisas. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que verdadeiramente nós venhamos fazer da Beit Tefilá um rehovot, uma casa de oração, onde a sua presença será permanente, constante, na vida não somente dessa congregação, mas dessa sociedade. Que ali as pessoas possam buscar o refúgio da Tua palavra, possam buscar o refúgio não em nós, porque nós somos falhos e pecadores, mas venham buscar o refúgio no nome do Elohim de Israel, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, por nos capacitar. Obrigado, Elohim, por nos revelar tão grande salvação, que nós não venhamos negligenciar essa salvação que o Senhor tem proposto a nós, mas que nós venhamos tomar posse dela e assim estabelecer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo e receba essa oração, essa renovação de aliança que nós fazemos diante do Teu altar e que verdadeiramente nós venhamos sofrer o dano por assim cumpri-lo, ó Pai, porque nós sabemos que nós, se formos obedientes à Tua palavra, sofreremos aflições neste mundo, mas nós cremos que o Senhor estará conosco e seremos vitoriosos, ó Pai, nessa empreitada, nessa caminhada que é difícil, mas ela é vitoriosa, mas ela é agradável para as nossas vidas. Nós queremos o cumprimento da Tua palavra, que diz que o Senhor preparou coisas para nós que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e assim, nessa esperança, nós estaremos estabelecendo a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e perpetuado de eternidade a eternidade. Amém. De 1 a 15. Deuteronômio 29, de 1 a 15. São essas as palavras da aliança que o Eterno ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Tende visto tudo que perante os vossos olhos o Eterno fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos viste as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Eterno não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastaste no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu sou o Eterno vosso Elohim. Quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à batalha, mas nós os derrotamos. Tomamos a sua terra e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai as palavras dessa aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo que fizeres.
Todos vós estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, os estrangeiros que se acham dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do eterno teu Elohim e no juramento que o eterno teu Elohim hoje faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Elohim, como te prometeu e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E faça essa aliança com o seu juramento, não somente convosco, que hoje estais aqui conosco, perante o eterno nosso Elohim, mas também com aqueles que estão aqui agora. Pai, nós te louvamos por essa palavra e que seja selada nos céus, ó Pai, essa aliança que nós estamos renovando com o Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai, nós viemos cumprir com a Tua palavra, com a Tua vontade, que nós viemos abrir mão, ó Pai, dos nossos desejos, não, Senhor, da nossa necessidade básica, mas aquilo, ó Pai, que vai além do que nós necessitamos. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê capacidade, para que diariamente venhamos ouvir a Tua voz e venhamos saber, ó Pai, discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, para que o Teu nome seja glorificado e verdadeiramente nós venhamos ser a boca do Senhor nessa cidade. Que teu nome seja glorificado e exaltado na vida dessa congregação. Não somente nós que hoje aqui estamos, como nós acabamos de ler, mas também com as gerações que irão de vir, ó Pai, e irão de estabelecer a tua palavra. Que eles possam dar continuidade a essa aliança que hoje nós estamos estabelecendo diante do Senhor. E que eles possam proclamar o teu nome a todo momento, aonde quer que eles estiverem. Se porventura, ó Pai, eles pecarem contra o Senhor, leve-os a terem uma verdadeira techuvá diante de ti e possam retornar para o Senhor e para a tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Dê ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger, como diz a tua palavra, que se fizermos do Senhor a nossa habitação, nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda, pois aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Assim nós cremos no Senhor, nós não faremos menções das nossas forças, mas faremos menções do nome do Elohim de Israel, aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Por isso seja bendito o teu nome e exaltado seja o teu nome. É o que oramos no nome do nosso Mashiach.